Seja muito bem-vinda ao Vozes Únicas. O podcast é um espaço para você ter conversas conosco sobre as coisas de Deus, sobre a vida de Cristo, com profundidade, mas leveza. E que você seja muito abençoada aí aonde você está. Hoje queremos falar de um assunto muito importante para a nossa vida cristã e que todas nós, em algum momento da vida, passamos por tempos de crise. E esse assunto, sobre usar a sua fé em tempos de crise, eu trouxe uma convidada muito especial. Ela é a Deise Peixoto, pastora, junto com seu marido Hélio, lá na Academia da Fé. Oi, Deise. Tudo bem? Tudo bom? Que prazer estar aqui. Igualmente, mas acima de tudo eu quero fazer essa apresentação que, fora tudo isso que ela é minha irmã. Uhul! E você é minha irmãzinha. Eu amo estar junto dela, conversando das coisas de Deus. Sim. Ainda vai ser um tempo muito bom, Precioso, tá? precioso. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. É fácil dizer, né, Deise, que a gente tem fé quando as coisas vão bem, não é mesmo? Sim. Mas quando as coisas apertam, quando a fé parece fraca e a vitória perdida. É o livro do Kenneth Um Reagan. título de um livro do Kenneth. É que aí a nossa fé é provada verdade. e a gente precisa mesmo de contar com Deus. Então você, como mulher de Deus, já de muitos anos de experiência no ministério, atendendo pessoas, conversando com pessoas, aconselhando, com certeza tem lidado com esse assunto de tempos de crise em muitas vidas, né? Sim. E o que significa assim para você ter essa fé firmada, né? Uma fé fundamentada em Jesus em tempos de crise, mas levando isso assim para a vida prática, sabe? Sei. Para a gente trazer para as pessoas que a fé não é só uma teoria, Sim. não é só você ouvir conceitos ou fazer um curso, né? Uma escola bíblica, aprender, mas colocar ela em prática, né? Não é o mais importante? É verdade. Olha, é tão difícil, nós estamos vivendo mesmo dias muito difíceis, né? E eu creio que com o passar dos anos a gente vai vendo assim as coisas se intensificando, né? Verdade. E as pessoas, no mundo a gente já sabe que as pessoas não têm muita saída nem resposta, Verdade. né? E nem a paz que a gente pode ter no meio de uma tempestade. Mas até mesmo dentro da igreja a gente ainda vê muito isso, né? Verdade, Não sim. só você vê as pessoas passando por isso, como também até nós somos atingidos, porque tempestades e crises vão vir para todos Para nós, todo mundo. né? Isso é certo. Jesus disse isso, Jesus né? disse que nós passaríamos, mas que nós não estaríamos só, né? Isso. O salmista fala lá, quando vocês andarem pelo vale da sombra da morte, ele está falando ali que você vai passar. Então, passar pelas crises e tempestades não significa que você vai ficar ali. Permanecer Permanecer. ali. Então, gente, é muito importante que a gente entenda que vamos passar, mas a coisa mais importante é a presença do Espírito Santo. Ele não nos deixa só nesses momentos, né? Nunca. Ele disse que nunca nos abandonaria. Só que de vez em quando nós esquecemos disso, né? Você pode ter anos de igreja, você pode aconselhar até as pessoas, mas você vê às vezes uma igreja muito fraca por causa de um bom fundamento de fé. Né? Porque você vê uma casa, Jesus faz essa ilustração de duas casas. Sim. Uma foi construída sobre a rocha, a outra sobre a areia. Veio tempestade, veio vento, veio chuva para as duas casas. Sim. Só Igualmente. que, igualmente, vai vir para todos nós. Mas o que sustentou aquela casa que não caiu foi a prática da verdade e a rocha que é Jesus Cristo. Onde ela estava fundamentada. Onde ela estava fundamentada. Sim. Então, essa questão do fundamento é muito importante. De você aprender esse fundamento certo, né? E não viver numa religiosidade, e também saber do poder da palavra, né? Sim. Saber que o nosso Deus, ele é aquilo que ele diz que é e ele não muda. Sim. E que se ele disse que vai passar conosco, ele vai passar, e nós temos experiências disso, né? Então, outra coisa que eu também acho que a igreja ainda perde muito é essa falta de revelação dessa palavra
viva e eficaz, que é uma ação completa do Espírito Santo, né? Sim, quando você fala de revelação, é o seguinte, eu imagino que informação, conhecimento não é o suficiente. Não é suficiente. Né? Você precisa trazer aquilo para você aplicar para a sua vida de uma forma revelada. No seu dia a dia. Então, você já ouviu falar que Jesus cura. Sim. Só que se isso não for revelado para você, né, dentro do teu ser, não adianta. Você não vai crer na cura. É só mais uma informação. Né? Então você até às vezes acredita que ele cura os outros. Né? Mas para você... Ou que já curou lá no quando passado. ele estava aqui na Terra. Mas que não, isso não é válido para hoje. Isso. Então você precisa ter essa revelação do que é o poder de Deus para a sua vida e para esse momento que você está vivendo. Exatamente. É essa crença de que aquele Deus que fez no passado, que você tem todas as histórias, né, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, de um Deus que é mais do que poderoso, né? A Bíblia diz que ele é El Shaddai, é o Deus que é mais do que o suficiente. Isso. É você saber também lembrar o seguinte, que além de saber que ele faz e de lembrar que ele já fez na sua vida, primeiro o maior milagre já foi feito, né, Denise? Sim, que é se tornar nova criatura, filho de Deus. É lembrar que o maior milagre já foi feito, é um ser que não existia antes. Né? Nasceu uma nova criatura, um novo nascimento. Esse é o maior milagre, mas a gente esquece. Mas a gente não pode esquecer que, além disso, nós já tivemos situações que ele já nos livrou e a gente esquece. Né? Olhar para trás e ver os grandes feitos. Os grandes feitos, ter um coração grato e pensar assim, bom, se ele fez lá com Abraão, Moisés, tal, né, Jacó, Davi, fez enquanto Jesus andava aqui, milagres tremendos, a Bíblia não mostra uma situação que Jesus não tenha atuado, que ele não tenha curado, que ele não tenha libertado, que ele não tenha perdoado, né? As pessoas passavam por Jesus e todo tipo de milagre acontecia. Então, gente, nós temos um livro, né, que é essa palavra de Deus, né, Denise? Que ela é viva, eficaz e ela é a mais atual, né? A Billy Graham diz assim, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é mais atual que o jornal que você vai ler amanhã. Claro que quando ele falou isso, as pessoas liam o jornal. Então, eu diria assim, que a palavra de Deus é mais atual do que um podcast, do que uma live, do que uma notícia no YouTube, na sua TV que você vai ler amanhã. Mas as pessoas não estão mais nem gastando mais tempo com a palavra. Então, como é que nós vamos nos fortalecer e termos revelação da palavra se a gente não tem nem intimidade com a palavra? Não entra em contato com ela, não é exposta à palavra da fé. Exatamente. Deus fala assim, né, lá em Oséias, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E esse conhecimento foi como você falou, é conhecimento revelado. Isso. Não é letra, mas é o povo dele. Não é assim, o mundo está sendo destruído porque falta conhecimento, porque o que mais nós temos hoje é conhecimento. Né? Não, nunca é o próprio povo que não está indo buscar na fonte. Exatamente. Né? É isso aí. E a fé fundamentada, né, na palavra, ela... A gente pode ter experiências, você pode ter tido até uma experiência negativa, isso não fala a respeito de quem Deus é. Claro. O quem Deus é está descrito na palavra. Então, nossa fé não pode ser só baseada no que eu vejo ou sinto ou experimentei. Exatamente. Ou numa definição que me deram, os meus pais me deram, né, uma tradição. A minha fé tem que estar fundamentada na palavra de Deus, porque ele honra a palavra dele. Exatamente. Ele é fiel, Deus é fiel à palavra. Exatamente. E a palavra dele em nós, aí ele é fiel a nós. Exatamente. Então, primeiro ele é fiel à palavra. É verdade. Isso é maravilhoso. E fé não é sentimento, né? Não, não é. Fé não é um sentimento. Fé é uma convicção no seu interior. Uma certeza, né? É uma certeza. Essa certeza é uma palavra muito forte, né? Essa palavra certeza é uma coisa tão descrita, firme, né? Em Hebreus. Em Hebreus. E a mesma palavra, né? O Elim prega muito sobre isso. Que foi quando Abraão estava lá naquele monte,
para lutar contra o exército, e ele levantava as mãos. Enquanto ele levantava as mãos, o povo vencia. Mas quando ele cansava e abaixava... Moisés, desculpe. Quando Moisés abaixava a mão, o povo perdia. Então veio Ur, né, e Arão e sustentavam os braços de Moisés. E aquela palavra ali de sustentar, de ficar firme com as mãos levantadas, é essa mesma palavra certeza que é usada em Hebreus. Maravilha. Ou seja, é algo que é firme e vai te levar à vitória. É você não desistir. É você continuar firme. Então, você tem alguém ali que está te sustentando. Aquela palavra... É a tua fé. É a tua fé. E essa palavra certeza é a própria vida de Jesus. Amém. Ele é a nossa maior certeza. Isso aí. A sua palavra não muda e é a maior certeza. Isso. Né? E muitas vezes, eu vivenciei muito isso. Perdemos um pouco essa fé nos dias difíceis, porque a gente tem pouco conhecimento. A gente tem uma distorção do verdadeiro caráter de Deus. Por isso que você falou, experiências negativas. Alguém, mas se Deus cura, por que o pastor fulano, tão querido, morreu? Não muda quem Deus é. Mas eu tive isso muito. Você não teve muito, não, mas eu tive. Eu tive uma fé um pouquinho rasa. Não vou dizer aqui que não foi porque eu não aprendi, talvez eu não tenha buscado muito, mas a minha vida realmente, nós sabemos isso, né, Denise? Mudou quando eu fiz uma escola, né, da Rema, você fez na África do Sul, eu fiz nos Estados Unidos, e ali descortinou uma base tão, gente, principal, que era conhecer o caráter do nosso Deus. Quem ele é, qual a natureza do nosso Deus, que ele é bondoso, que ele é gracioso, que ele é perdoador, que ele não te condena, que ele não te culpa. É isso mesmo. E se você tem essa convicção de quem Deus é, você vai ter uma convicção a seu respeito de quem você é. A sua real identidade. Quando vierem as lutas e as tempestades, você não vai questionar, né? Não vai. Deus, você não me ama. Por que você fez isso? Ou então, você esqueceu de mim. Porque se você conhece quem Deus é, ele é amor. Exatamente. Então, ele nunca vai deixar de nos amar. Então, a convicção a respeito de Deus faz você passar por esses dias difíceis, né? Sabendo que ele não muda. Que ele não muda, nem tem nele variação. Mas o que acontece? Muita gente que vem mesmo até de um lar cristão com muita religiosidade, ela não tem essa revelação do caráter de Deus, não sabe quem ela é, não sabe quem Deus é, não sabe das promessas, né? E aí sim, murmura. Eu estava lembrando, quando eu vim para cá, né, eu estava lembrando que uma das coisas que aquele povo, né, no passado perdeu, a Bíblia diz que porque eles murmuravam. Né? É a incredulidade e a murmuração, né? Sim. Eu estava lembrando que tem um salmo que diz assim... Impedimentos para desfrutar da terra prometida, que nada mais é do que as bênçãos de Deus, as vitórias, né? Isso são um dos impedimentos. Por exemplo, a murmuração, eu estava lembrando que fala assim num salmo, que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E aí eu pensei assim, bom, se ele habita nos louvores... Ele não vai gostar de habitar no meio de uma murmuração e um questionamento. Aliás, quem gosta muito disso, nós sabemos quem é, né? Que você questione a Deus e diga, seu Deus te abandonou. Tá vendo que você está passando essa crise? Tua oração nem passa do teto. E outra coisa, na murmuração, você não melhora a tua situação em nada. A Bíblia diz nem um côvado, a gente não botar nem um milímetro. Você pode chamar a murmuração de reclamação, de queixa, pela sua ansiedade, pela sua descrença. Essas coisas não alteram o teu problema para melhor. Pelo contrário, dá uma boa gastrite, muitas aftas e noites sem dormir. E contamina pessoas. Exatamente. Você cria uma atmosfera de incredulidade, né? Com a murmuração. Então, não resolve. Contamina. Eu gostei dessa palavra, contamina mesmo. Contamina pessoas. Enquanto que o louvor, as ações de graça, também enchem uma atmosfera de fé.
né? Que E coisa boa você você estar do lado de uma move pessoa que está passando por tanto problema e e ela está ainda assim, está eu sei dando que meu Redentor graças. vive, eu sei que isso é É, passageiro, eu sei que isso vai passar, porque sim. meu Deus é fiel e não são os meus fracassos que vão definir quem eu sou, e nem essa luta, e nessa situação com meu filho, e Deus não deixa de ser quem Ele é. É. Porque eu estou passando por um problema, porque, queridos, todos nós vamos passar. E Né? você foca em Deus, né? É. Com seu louvor, você está olhando para Ele, focando nele, não nas circunstâncias. Exatamente. A fé te faz sair desse olhar pro temporal, né? Para Natural, as né? coisas naturais, não que Passageiras. você não nega a Sim, realidade. não é negação, Não né? é uma negação, mas é você colocar o seu olhar no lugar certo, no Exatamente. autor e consumador da sua fé. Isso Que é fé, né? maravilha, isso é fé. É ter a certeza das coisas que você não está vendo ainda, mas Isso, você crê, porque a palavra é fiel, né? isso aí. Você está falando dessa questão de contaminar, estava lembrando aqui que aqueles 10 espias, né? Sim, Foram contaminados, 2 com um relatório maravilhoso, positivo, mas os demais, os 12, né? Os 10 contaminaram, 2 não. Eles conseguiram contaminar de tal forma, desvirtuando tudo que Deus tinha falado. Vocês vão entrar nessa terra. Mas eles falaram, não, é muito grande, tem gigantes, eles são maiores do que nós. E Josué e Caleb disseram, nós vamos entrar, porque Deus prometeu. E não foi suficiente. Aqueles 10 contaminaram todos eles. Então, a importância da gente andar com pessoas que têm a mesma visão, a mesma a linguagem. linguagem da E fé. que creem no que a gente crê. Sim, o apóstolo Paulo, ele fala assim, para a gente ter o mesmo espírito da fé de Josué e Caleb, Aleluia. né? Esse espírito da fé é uma disposição de ter a sua convicção naquilo que Deus já falou. Amém. Se ele prometeu, ele é fiel em cumprir. Né? Então, a fé é acreditar que Deus vai cumprir o que ele falou. Exatamente. E eu vejo que esse versículo de Provérbios 3:5 que diz, confie no Senhor. Poxa, eu coloquei ele aqui. Então, vamos estar juntos lendo. Confie no Senhor de todo o seu coração. Isso. Não se apoie no seu próprio entendimento. Exatamente. Então, tenha fé no Senhor. Confie no Senhor. Isso aí, você roubou minha passagem. Então pode agora continuar. Então, você termina ele que eu vou ler um aqui. Não, ele está lá em Provérbios 3:5. E eu queria que você lembrasse de algum momento, Deise, que você escolheu crer. Porque é uma escolha, né, que a gente faz todos os dias quando acorda. Eu vou duvidar de que as coisas vão bem ou eu vou crer no sobrenatural de Deus. Eu vou viver, trabalhar, criar filhos, levar para a escola, cuidar da minha família, cuidar do meu trabalho, fazendo as coisas no natural, mas eu vou crer num sobrenatural, que a prosperidade vai vir, que eu sou alvo do favor de Deus para abrir portas para mim. Isso é crer. Amém. Então, acho que você tem algo para compartilhar conosco na prática. Em que momento que você precisou crer? Não precisou? Muitas vezes. Antes de eu falar isso, posso ler um salmo? Claro. Diz assim no 84:5: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, ó Senhor, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, todos nós vamos passar, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo, olha só, vão indo, gente, nesse vale árido, de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus. Então, a Bíblia, ela nos esconde que nós vamos passar, né? E eu passei, realmente, assim, eu tenho 2 experiências que você conviveu comigo, vai ser muito bom poder compartilhar. Eu passei os tais dos dias difíceis, dias de crise. Você está aqui rapidamente, eu não sei quanto tempo nós temos, mas eu vou compartilhar. Um deles foi uma situação bem delicada e eu precisei da ajuda do meu marido, dos meus filhos e você que estava presente comigo nos Estados Unidos. Eu tive uma dor de dente muito forte e eu achei que era dor de dente. Fui no dentista lá nos Estados Unidos, nós não tínhamos nem plano de saúde. Chegou lá, não era dente, me mandaram para o neurologista, encurtando a história.
Era uma Nevralgia, doença, né? era nevralgia, né? Nevralgia Do do trigêmeo. trigêmeos, que é considerada pela medicina, você é médico, sabe melhor que eu, assim, a pior dor do mundo, pior que parto, é pior do que dor renal para o homem. Mas essa é considerada, naquela época era, né, a pior dor do mundo. E eu fiquei com muita dor. E eu estava começando a fazer a escola. Então foi um ataque do inferno para eu não aprender o que eu precisava aprender, Sim. porque eu vinha muito religiosa, eu vivia na aba do Elinho, na fé do Elinho, porque eu era muito superficial nas coisas de Deus. Só que eu estava numa escola de fé e eu estava aberta para aprender. Naquele momento, a médica fez todos os exames, ressonância, e disseram que eu possivelmente teria um tumor no cérebro. Assim, na lata, né? E ali o Elinho começou a dizer que não, e nós não aceitávamos. Só que eu tinha que tomar remédios fortíssimos, que eram remédios quase que para epilepsia, para essa área neural. E eram dores, né, Denise, terríveis. Quando Denise foi me visitar nos Estados Unidos, eu estava completamente dopada. E o que acontecia? Foi a fé do meu marido Elinho, dos meus filhos, da minha irmã Denise, que estava lá com o Fragale e que me sustentaram. E o que acontecia? Eu precisava... Eu ouvia a aula, mas eu não tinha muito ânimo, porque eu vivia muito dopada, eu escrevia com muita dificuldade, eu tinha muito sono. Mas o ponto crucial foi porque eu participava quase toda a tarde de uma escola de cura. Maravilha. De segunda a sexta. Sim. E ali eu fui ouvindo os fundamentos. Foi se enchendo de verdades, me enchendo da né? verdade, porque não era fácil, eu vivia dopada e todo mundo orando. E ali eu aprendi, durante aqueles meses, todo dia, que Jesus curava. Aliás, que ele já tinha me curado. Isso. Então, essa foi uma crise terrível e, graças a Deus, foi tudo embora. Mas precisou se encher da palavra. Ali eu me enchi mesmo. Porque a fé vem pelo ouvir, né, Deise? Então, se você não está em contato com a palavra, como é que você vai fazer a sua fé crescer? A fé vem pelo desânimo ouvir terrível, e ouvir da pregação da palavra. E quando eu começava a desanimar, porque além dos remédios era muita dor, aí alguém vinha e dizia, não, vamos em frente. E eu não parei de fazer escola, eu ia, e eu ouvia, e depois da escola eu passava 1 hora ouvindo sobre o Deus que já nos curou. Né? Eu vejo assim esse versículo, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra de Cristo. Isso. Porque também você não pode ouvir qualquer coisa. Não. Você tem que ouvir aquilo que é a obra redentora de Jesus. Que aí você entende que é nessa obra a cura. Aleluia. Nessa obra a restauração, a libertação. É o poder da palavra. É o poder do evangelho, né? O evangelho é o poder de Deus. Então você precisa ouvir a palavra da fé e da graça para a tua fé crescer, e aí sim você vencer um dia mal como esse. Agora eu vou dizer uma coisa, se naquela época eu não estivesse lá, se naquela época o meu marido não me desse essa injeção de ânimo, e vocês também, eu teria me aceitado, né? Teria me conformado com o diagnóstico do médico. É verdade. Que aquela dor era a pior do mundo, que eu não ia sair daquilo, que eu ia ter que tomar remédio pelo resto da minha vida. Mas eu precisei disso tudo e eu estava num ambiente de fé. Agora eu vou falar um pouquinho a outra experiência. Sim. Quando eu não tinha força nenhuma, né, Denise? Teve um período bem difícil. Eu tinha sempre pressão normal e, de repente, né, não sei o que aconteceu, minha pressão foi parar a 26, Denise e Alzinha me levaram para o hospital, fui internada lá, com pressão de 26, fui tratada, voltei para casa, estava tudo bem, sendo tratada com vários remédios para pressão, só que, no meio do caminho, um remédio manipulado, erradamente, me deixou, né, Denise, igual um zumbi. Ele era para ser um analgésico para uma dor de cabeça forte. Tinha ali 3 componentes, sendo que um deles era um neuroléptico, né? Mas um deles trocaram na farmácia, né? Então, começou foi um erro médico, começou a dar sintomas, né, neurológicos, psiquiátricos. Exatamente. O que aconteceu? Eu fui para casa medicada e tomei 8 comprimidos de um remédio que estava certa a receita, mas foi manipulado errado. Isso. E aí o que aconteceu?
eu entrei numa paranoia, né, Denise? Que o Maurício foi com diagnóstico certeiro. Acatisia. Né? Era uma inquietação. Eu não conseguia parar. Eu não conseguia deitar. Eu não conseguia sentar. Dormir. E eu não conseguia dormir. Então, durante 2 dias, foi uma coisa terrível. Eu andei durante 2 dias e 2 noites em volta da minha mesa de 8 cadeiras que estavam sendo forradas. E eu não parava um minuto, igual um zumbi. E a minha vontade era sair andando ou até pular pela janela. Então, quando chegou no ponto... A medicação era muito forte, que veio errada. A troca foi por um psicotrópico, né? 2 letras. Até descobrir isso, gente, eu não conseguia ler a Bíblia, eu não conseguia lembrar de nada. A única coisa que eu falava era Jesus, né, Denise? Eu chorava muito. Denise chorava comigo. Nós intercedemos muito nesse momento. Elinho orando em línguas. Foi debaixo de uma direção de Deus que esse diagnóstico foi desvendado. Foi Deus. Por acaso eu levei a embalagem do remédio, né? Para um dos médicos. Olha, ela está tomando isso. Só que quando ele olhou a receita e olhou o rótulo, não batia. Ele descobriu que estava errado. E dali para frente teve que desintoxicar, né? Dessa medicação. Foi uma intoxicação. E ali, gente, mais uma vez, da outra vez... Só que você não tinha a capacidade de usar da confissão de fé. Não, eu não tinha. O Elinho falava, Deise, fala a palavra, eu não conseguia. Deise, eu só clamava, ora em línguas, eu não conseguia. Gente, eu perdi tudo, eu perdi quase a visão, eu fiquei toda torta, eu emagreci, eu não comia, porque o remédio estava me fazendo Travou, mal. Né? Travou tudo. Eu parecia um zumbi. Aí a única coisa que eu lembrava era assim, Jesus, 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 né? E eu Lembra daquela passagem da música, né? Aí eu recebi esse período que eu fiquei no hospital com pressão alta, a igreja toda mandou uma mensagem para mim. E um pastor nosso mandou um versículo, Salmo 118, que dizia assim: eu não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. A única coisa que eu lembrava era esse versículo e o nome de Jesus. E o Elinho falava, ora em línguas, leia a palavra. E ele orando, Denise orando, a família orando. Eu não deixava nem ninguém me ver, porque eu estava igual um bicho. E aí veio aquilo na minha lembrança. Eu não morrerei, mas antes viverei e contarei as obras do Senhor. E ali... foi a minha arrumação do Espírito Santo. Aí entra muito a intercessão de pessoas, né, Deise, por você. Muito forte. Há momento que pessoas passam por tempos de crise, às vezes numa perda difícil, que a pessoa não consegue nada além disso, de falar o nome de Jesus. Mas se tiver ao teu redor pessoas que vão estar intercedendo, pessoas que vão estar falando uma linguagem de fé, combatendo, né, com você. Não pode andar só. Não dá para andar só. Essa não é hora de você estar na solidão, não é hora de você se recolher, é hora de você estar junto, de você participar de um grupo de conexão. Sem dúvida. Né, que nós temos, vocês têm. Isso. Você está junto com pessoas que conhecem a palavra e sabem que Deus é vivo e eficaz, isso. Né? E também outras experiências que eu tive, que aí eu lembrei disso tudo. Que o mesmo Deus que me tirou lá daquela dor terrível nos Estados Unidos e me libertou daquele remédio terrível e eu pude voltar ao normal, ele é o mesmo que continua. Ele pode, né? Todas então, as vou dizer para coisas. vocês, passaram as crises na minha vida? Não passaram. Tenho tempestades? Tenho. Mas agora eu sei muito bem como agir, né? Ele é o socorro, ele é o meu socorro bem presente na hora da então, tribulação. Eu não vou mais murmurar, eu aprendi, né? Paulo diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso. Foi um aprendizado para mim, todas essas experiências e outras mais. Então, eu sei, já passei por isso, eu tenho a palavra, eu sei quem ele é, e eu vou louvar, eu vou adorar, e todas as coisas cooperam, e em todas as coisas nós damos graças, porque eu sei que isso vai passar. Amém, né? Amém. O apóstolo Paulo, não esse foi Tiago, nem foi Paulo, ele diz uma coisa que as pessoas dizem assim, não, isso não dá para eu praticar. Não, vamos pular essa página. Vamos pular essa parte, esse versículo, porque Tiago diz assim, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o passarem por várias provações. Isso é para os outros, não é para mim, não. Então, a gente vê aqui que
A alegria, ela é uma força na hora da Exatamente. tribulação, né? Independente. A alegria não é algo que você vai dizer assim, eu vou esperar sentir. Não, é uma força que você busca em Deus de se alegrar, não pela circunstância ruim. Você não alegra porque está doente, você não alegra porque teve uma má notícia. Sim. Você se alegra apesar dessas coisas, porque você crê que Deus está com você e é capaz de transformar o mal em bem. Exatamente. Então você se alegra porque você sabe, a vitória, mais cedo ou mais tarde, a vitória vai chegar. Meu problema tem prazo de validade para acabar. Então eu estou aqui passando por esse tempo difícil, eu vou me alegrar e encher o coração de uma alegria sobrenatural. Lá em Neemias diz isso, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. E fazer, eu chamo isso de uma fórmula. É uma receita de bolo, é uma fórmula, o que você quiser chamar. Nas coisas de Deus não tem isso, mas eu chamo. Os 2 versículos de Filipenses 4, 6 e 7, eles diz exatamente isso. Eu escrevi ele aqui mas eu sei eles de cor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os seus pedidos, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então eu vejo aí assim, bateu a preocupação, é natural. Sim. Você fica mesmo. Nós não somos um legume, né? A gente sabe, a gente é humano, a gente sofre e se entristece, preocupa, mas a Bíblia diz assim, não andeis, não fica nela, não viva nela, na preocupação. Antes, ora a oração da fé. Amém. Leva seu pedido, peça a Deus com fé a solução do seu problema. Aí depois ele diz, mas faz isso com ações de graça. Então, a fórmula já somou a oração da fé com ações de graça. Isso. Agradece antecipadamente pela sua vitória. Cria uma expectativa de que Deus vai mover. E aí o resultado disso, né? Oração da fé mais ações de graça é igual a paz. Isso, que é um resultado. Então, a paz é essa guardiã da tua mente, a paz é a guardiã do teu coração. Mesmo no meio do caos. No meio do caos, você pode ter paz. Você talvez esteja passando por dias difíceis, por dias de tribulação, de uma má notícia, de um diagnóstico, de uma ameaça de perda de trabalho, do seu casamento. Eu não sei o que você está passando. Até mesmo perda mesmo de um ente querido, que não é fácil. Não é fácil passar. Não mergulhe no problema, não mergulhe na depressão e na tristeza. Ora, abre a boca em ações de graça. Amém. E deixa essa paz. E aí a paz, ela é um lugar, né, de descanso. Descanso. Jesus disse assim, vinde a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu trarei descanso, eu darei descanso. Amém. Aprendei de mim. Isso. Então, vá a Jesus, ele vai te ensinar a andar em paz, né? Vai deixar você viver esse descanso e essa paz. Tem uma frase do Elinho que foi usada até numa novela, que diz assim, que a fé não faz as coisas serem fáceis, mas fazem elas serem possíveis. É verdade. Né? E uma coisa também importante é a gente, quando a gente orar, e a gente depois não desfazer aquela oração com palavras negativas. Isso. Porque você bloqueia. Tem que ser coerente a sua confissão de fé. Tem que ser coerente com aquilo que você crê, né? Isso. Então, essa questão do descanso e da paz é muito importante, gente. É muito importante, porque o Espírito Santo, ele capacita. Você não precisa pedir alegria, você já tem. É isso. Né? Mas eu não tô. Você pode não estar feliz com a situação, mas a alegria, ela independe. Ela é fruto do Espírito, assim como a paz e tudo aquilo que a gente tem aprendido. Tem uma frase já habita na gente, né? Se Deus é amor, habita em nós, nós já temos o amor. Se Ele é a paz, já temos a paz, porque Ele habita em nós. Da mesma forma, a alegria. A alegria e a paciência. A gente diz assim, Senhor, dá-me paciência. Não, querido, você já tem. Olha, tem uma frase do C.S. Lewis que eu gosto, que ele diz assim, dificuldades preparam pessoas comuns
para destinos extraordinários. Eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo, aqui nós somos irmãs, a gente sabe muito bem que as uma lutas, outra, né? Cada uma o tem. que nós já passamos, o que ainda estamos esperando, né? Mas Deus está preparando a gente para destinos extraordinários, para nós sermos igual a Abraão, ser uma bênção. Né? Eu vou te fazer uma bênção, Abraão, mas seja uma bênção. Então, independente do que a gente passa, nós vamos contar de um Deus que é poderoso, né? E vamos ajudar outras pessoas a passarem pelos seus vales áridos, né? A conhecer um Deus vivo e verdadeiro. Né? Eu vejo muito das pessoas ficarem no problema, elas ficam rodeando, né? Ali em volta de um problema por essas duas razões. Porque elas acham que esse descanso é quando elas forem morrer, vai para o céu, ou então quando as coisas estão bem. Não, mas aqui na Terra a gente tem que desfrutar disso. Não é o céu, o reino de Deus já é hoje. Exatamente. E o reino de Deus é definido como? O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Se você já vive no reino, você já é justificada, a paz e a alegria te pertencem e você não tem que esperar tempos bons ou então ir para o céu. É para você viver isso aqui e agora. E Deus está com você. O que você mais precisa na hora difícil, você já tem, que é Deus, a presença dele. A presença. Então, a solução do problema, isso vai chegar, da forma dele, da maneira dele. O consolo, né? Eu recentemente fui num velório de uma família cristã. Que coisa linda, gente. Que conforto, que consolo que aquela família estava. E isso a gente pode ver, presenciar em pessoas que conhecem quem Deus é. E entendem sobre a eternidade, né, com Deus. Essa visão nossa aqui tem que ser, gente, temos que ter visão de eternidade. Isso. Estamos aqui de passagem. É verdade. Eu li essa semana, ouvi um pastor falando, achei tão engraçado. Tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Aí eu achei tão engraçado. Muito bom. E eu falei, tudo aqui é passageiro, gente. Nós estamos aqui de passagem, nosso lar é no céu. Eu ouvi outra. Eu ouvi uma assim, tudo passa, até a uva passa. É isso mesmo. Vai passar, tem prazo de validade. Gente, nós estamos aqui por um breve tempo, né? Vamos viver bem, né? Sim. Então, olha para Jesus, né? Olha para o autor e consumador da sua fé. Não fica focada no seu problema. Olhe, porque você sabe que enquanto você está num dia difícil e vive em paz, isso é um testemunho para pessoas. Exatamente. Porque o mundo se desespera. Então, para você ser diferente do mundo, você tem que passar por essas mesmas lutas que o mundo passa, numa posição diferente. Eu estou passando, mas eu me alegro, eu vou à igreja, eu vou servir, eu vou louvar, eu vou me alegrar no Senhor. Ele está cuidando, eu tenho uma aliança comigo. Deus tem. Eu sou herdeira dele. Você falou da gente... Dessa questão de descanso, isso também é uma disciplina, sabe? Você aprender. Tem que aprender. É um treinamento, não é fácil. Talvez você diga assim, mas Deise, eu estou tentando, Denise, eu estou tentando. Querida, você não precisa tentar, você só precisa crer e se disciplinar nessa realidade que nós vivemos e ter essa consciência alta da presença do Espírito Santo, ser sensível à sua voz, porque às vezes a gente está tão mergulhado no nosso problema que a gente não está ouvindo o Espírito Santo. A voz do Espírito Santo. Nós não temos ouvido a ele está falando e são tantas vozes e a gente fica ouvindo. E aí você estava falando sobre isso, que mesmo nos dias difíceis, gente, olha, nós somos pastoras e a gente não está aqui para dizer para vocês que está tudo muito bem, que está tudo, que a gente não passa problema. Nós passamos pelos mesmos problemas. É verdade. Só que nós temos aprendido, né? A viver acima dessas circunstâncias e numa dependência total do Espírito Santo. Porque o nosso Deus, ele é surpreendente. Eu fiz uma mensagem recente que eu falei sobre o Deus que nos surpreende. Ele nos surpreende e ele quer fazer
fazer muito mais do que a Amém. gente possa. Amém. A Bíblia diz assim, que Ele deseja fazer infinitamente mais do que nós possamos pedir ou pensar. É. Às vezes nós estamos pedindo algo que Ele tem o melhor e a gente está querendo aquela coisinha. E Deus tem muito melhor. Porque Ele está vendo lá na frente. Ele tá. A nossa visão é limitada, a dele é limitado. Ele é todo poderoso, nós não somos, né? Ele é um Deus extremamente amável e nós somos pessoas que vivemos nas circunstâncias. Então, esse Deus, ele é eterno e ele tem uma visão de eternidade para nós e às vezes a gente fica só ali olhando o nosso probleminha. Deus, como é que eu vou fazer? Não, você vai confiar em mim. Você vai descansar em mim. Descansar. Né? Cuida da minha casa, cuida das pessoas que eu vou cuidar da sua casa. Isso aí. Né? Isso aí. Então, eu tenho aprendido muito nisso. Não, de é um descansar. aprendizado. É um aprendizado. É ser como uma águia, né? A águia, na hora da tempestade, que forma aquele céu pesado, cinza, cheio d'água para desabar uma tempestade e com raio, com trovão, ela é capacitada a furar as nuvens e ir por cima da tempestade, onde tem o sol, e ela vai olhar aquela tempestade com o olhar lá para baixo, né? Ela está acima da tempestade. Amém. Então, a Bíblia diz que nós somos como águias. E Jesus é esse sol da justiça que está ali. Quando está formando uma tempestade na terra, que você não vê o sol, mas o sol está lá. Continua lá. Ele continua lá. Então, fura essas nuvens, vai para cima delas e olhe para o sol da justiça, olhe para aquilo que Deus tem para você. Daqui a pouco essa tempestade vai acalmar, você desce. E aí habita ali onde tem que habitar, mas passa para cima. Deise, a nossa conversa está encerrando. Você tem alguma coisa mais assim para compartilhar, para falar direto, um encorajamento, algo de Deus assim do teu coração, para mulheres que possam estar passando por dias difíceis? Olha, gente, eu creio que assim, se você está passando por isso, meu conselho seria o seguinte: a primeira coisa é se você não é ainda uma pessoa que nasceu de novo, é você nascer de novo. Porque Jesus chegou para Nicodemo e disse assim: Nicodemos, para começar, você tem que nascer de novo. É isso que importa. Isso é que importa. E também quando Jesus chegou, Zaqueu, né, uma história da Bíblia, Zaqueu se aproxima de Jesus e ele vai na casa dele, a vida dele mudou depois que Jesus entrou na casa dele. E você vê ele mudando o comportamento dele, né, um homem que era coletor de impostos, corrupto. Bastou a presença de Deus na casa dele para mudar aquele homem Zaqueu, né? Nicodemos não podia prosseguir se ele não nascesse de novo. Então, a primeira coisa para que você possa ver a ação de Deus no meio da na sua família ou na sua vida pessoal, é você ter um encontro real com Jesus. Você já tem, então você já está capacitada, né? A outra coisa é você não ter um coração, como Paulo fala, como o autor de Hebreus fala, um coração incrédulo. Sabe? Precisa crer, precisa crer, que te afaste do Deus vivo, ou seja, Deise, está difícil, eu já fiz isso, eu já orei, o pastor já orou, e a situação não muda, e você está com o coração incrédulo, não é a pessoa que não crê, não, é a pessoa que rejeita a verdade. Então, de repente, você está passando por uma crise, talvez longa, não sei por quanto tempo, que às vezes não é fácil, não é rápido, né? Tem tempestades que demoram. Duram anos. Né? São anos, mas você perseverar e não ter esse coração incrédulo, que esse autor fala assim, que vocês não tenham esse coração incrédulo que te afaste do Deus vivo. É você cada vez se aproximar mais, sabe? Se aproximar e falar: Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não sei por que estou passando, mas eu sei que tu estás no controle. Tu não perdeste o controle. Então, você já tem o segundo passo, que é crer independente das circunstâncias. E colocar sua fé em ação. Né? E outra coisa que eu gostaria de dar como conselho, que eu tenho feito muito isso, é quando você não tem, nem sabe como orar. Ora em línguas. Ora em línguas, porque orar em línguas, se você não é batizado no Espírito Santo, eu encorajo a você.
você ser, porque é um dom que Deus te dá, um presente, você é nova criatura, você tem esse dom de língua, você tem essa capacidade de orar em línguas. Porque a oração em línguas né, é a plenitude do Espírito Santo. Ele todos. dentro, quando você nasceu de novo, e ele sobre você, sobre com a nossa dom, vida. né? E quando você não tem nem palavras para orar, olha, tá muito difícil, a luta tá ferrenha, e eu já fiz isso, já fiz. Olha, orar em línguas, ela destrava, né, o mundo espiritual, isso ela é a resposta. É uma oração perfeita. É uma oração perfeita, a oração que não tem interferência do diabo nem dos seus demônios. É uma oração direta com o céu. Então, tem horas que, gente, eu não sei como orar mais, eu não sei porque estou passando, eu vou orar em línguas. E é um refrigério. É um refrigério. Sabe? Então, vamos praticar isso com mais. A Paulo dizia assim: eu oro mais do que todos vocês. Então, a igreja perdeu muito esse direito de falar em línguas como um dom devocional. Sim. Ah, mas é só na igreja, não é no banheiro, é tomando banho, é dirigindo. Não, todo a tempo. coisa boa é quando eu estou sozinha dirigindo que eu vou orando em línguas. Igual todo uma doida. Tempo. Né? Então, esse seria o meu conselho para você. Você já nasceu de novo, você é cheio do Espírito Santo, ora em línguas e continue crendo, independente. Ah, a coisa piorou. Continue crendo. Amém. Né? Amém. Coisa boa. E vamos em frente, vamos ser águias. Né? Nós somos águias, vamos voar acima das tempestades. Amém. E eu queria aqui publicamente agradecer, gente, a minha irmã Denise. Eu tenho mais um pouquinho? Claro. 2 segundinhos. Tem todo o tempo. A Denise foi sempre... Ela acha que é mais velha que eu, tá, gente? Mas eu sou mais velha. Mas ela é minha irmã, minha mãe, minha amiga, minha companheira, minha conselheira. E nos momentos mais difíceis da minha vida, a Denise esteve presente em tudo. E minha médica. Porque se meu dedo do pé encrava, eu ligo para ela. Então, nós não somos só irmãs, nós somos amigas. Sim. E que privilégio é ter uma irmã como você. Eu sou sua fã número 1. Mas eu posso dizer que eu digo mesmo. Não, mas espera aí. Hoje sou eu, tá? Eu sou sua fã número 1 e eu louvo a Deus por todos os momentos mais difíceis da minha vida. Você estava presente. Claro que minha família, meu marido, você e Alzinha, nossa irmã, que foi nossa mãe, você que me encoraja, você que me dá uma força, você que me ajudou em tudo. Nesses dias, gente, mais difícil que eu fui parar no hospital, ela estava lá. Numa desses dias, eu não conseguia nem tomar banho. Ela me dava banho e me dava comida na minha boca. Foi um tempo muito difícil, mas graças a Deus passou. Passou. A gente tem essa vitória. E Jesus está acima, né, de tudo isso. Ele é aquele que te fortaleceu disso tudo. Olha, eu quero dizer, se você não tem uma irmã dessa, eu sou muito privilegiada de ter as irmãs que eu tenho. Olha, eu estou agradecida, mas assim, até constrangida. Porque, na verdade, você sempre me inspirou. Então, é uma troca aqui de amores. Agora, em rede. Ao vivo. Muito Declaração obrigada, tá, de amor querida? Ao vivo. Muito obrigada. É tão bom porque a gente vê tantas irmãs que não se falam. Meu Deus. Que não se tem comunhão e a gente, graças a Deus, tem. A gente ora pela sua igreja. Vibra pela outra. Vibra pelas vitórias. Agora, a Academia da Fé indo, né, para um novo espaço maior. Isso tudo a gente se alegra. É muito bom. Servimos a Deus juntas. Isso aí. Como família, né, de sangue e família espiritual também. Fé, e temos o mesmo fundamento da fé. Amém. Então, se você foi abençoada com essa conversa das coisas de Deus, compartilhe com uma amiga. Ela talvez precise da fé, da esperança, né? Crendo e botando isso em prática. Amém. Compartilhe com alguém. Sim. Que você tenha sido muito abençoada e que outros episódios também possam vir a abençoar você. Fique ligado, fique conosco. E muito obrigada por me acompanhar até o fim dessa conversa. Deus abençoe. A gente vai dar um tchauzinho ali para você. Um beijo. Foi muito bom estar essa tarde aqui. Tchau. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Vamos continuar falando das coisas de Deus. Então vem comigo, se inscreve no canal e até o próximo episódio.